Amém. João 15, somente o versículo 16. Glória a Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Até aqui. Deus amado, santo e poderoso, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já derramou sobre nós nessa manhã. Mas nessa hora, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar a sua palavra usando a tua serva, Deus, com poder, graça e conhecimento. Que a tua unção, Senhor, alcance cada um, Pai, abrindo o entendimento espiritual para compreender a tua palavra e aplicá-la, cada um na sua vida, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo impedimento, cansaço, tristeza, sono, seja qualquer coisa que queira inibir ou atrapalhar o fluir do teu Espírito, seja lançado fora em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chamado ou serviço? Qual a diferença, né? Do chamado ou serviço. Muitas de nós buscamos, podem sentar, irmãos. Muitos de nós buscamos uma igreja, buscamos como estamos aqui, querendo Deus, outros querendo bênção, e nós não entendemos, quando não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a palavra, achamos que o ir à igreja, o estar na igreja, porque nós queremos, porque nós decidimos assim, e às vezes nós nos sentimos confortáveis e vendo sempre, outros vêm de vez em quando, porque não conhecem exatamente a história de Deus, né? O porquê de Deus instituiu a igreja, o porquê que eu preciso congregar, o porquê que eu preciso estar ligado a uma comunidade, né? Que é o templo, que é a igreja, que é o ministério. Então, a maioria não conhece o significado do chamado e do serviço. Jesus, ele diz aqui nesse capítulo 15, ele fala da videira verdadeira, e ele declara que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira que dá a seiva, que nós somos os ramos, né? Nós somos os ramos. Ele diz que aquele que permanece nele, porque ele vai dizer que nós precisamos permanecer nele. Aqui ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança de ramos, e secará. E eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Então ele está dizendo que aquele que não permanece em Jesus, que não permanece na videira, não tem como ser alimentado, não tem como a seiva, né, chegar até ele. E aí seca. Ele usa esse exemplo da videira por causa dos frutos, né, que ela dá, o cacho de uva dá muitos frutos ali. Ele usa exemplos naturais para explicar o sobrenatural, o espiritual. E ele diz que nós precisamos permanecer nele. Por isso ele compara ele como a videira e nós como os ramos. Se você poda uma árvore, essa poda que você faz, aquilo que você tira, o que acontece com ele? É lançado fora, ele seca, não tem como ele ser alimentado. Então Deus, ele diz que ele nos escolheu e ele nos chamou, amém? Para permanecer na videira, e ele instituiu a igreja para que você seja alimentado. Somente na igreja? Por que a igreja? Por que não somente em casa? Não, porque não somente ler a Bíblia em casa. Porque Deus, primeiro, ele não se revela a ninguém se você não estiver ligado na videira. Ele não se revela. Você vai ler a Bíblia, como muitos dizem, não entendem. E tem muitos que estão na igreja e também continuam não entendendo a Bíblia.
porque não está ligado de fato a essa videira. Não está com o coração disponível para essa videira. É como ouvir a palavra, vem, ouve, mas saiu, já esqueceu o que foi pregado. Não se aplica na vida. E Deus, Ele diz assim, olha só, você não pensa que você está aqui porque você quis. Você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque você foi escolhido. Você foi escolhido por mim e eu te chamei para ir e pregar e dar muitos frutos, né? E dar muitos frutos. No versículo 9 diz assim, desse texto de capítulo 15: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor, né? Para permanecer no amor de Jesus, é necessário o quê? Guardar os mandamentos dele. Ele fala sobre isso no 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Deixa a sua Bíblia aberta aí, amado. Não fecha a sua Bíblia, não. Amém? Amém. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus só ressuscitou de novo porque ele permaneceu como Filho de Deus, como Filho do homem. Ele permaneceu na obediência a tudo que o Senhor, Deus o Pai, mandou ele fazer. E nós só permaneceremos se nós guardarmos os seus mandamentos e obedecer a ele. E no versículo 14 ele vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém, eu li o 13, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Do que eu vos mando. Eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios 4. Quatro, 1 e 2 diz assim. Amém? Amém. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros aqui significa mordomo, né? Mordomo. Eu pergunto a você, o que o mordomo faz? Ele administra as coisas do seu patrão, do seu Senhor. Administra. Então é que ele diz, considere como ministros de Cristo e também mordomos. Então aqui ele está falando de chamado e ele está falando de serviço. Ele nos escolheu. Não foi para você somente receber bênçãos. Ele te chamou com um propósito de ser ministro, trabalhar em ministérios e também no serviço. Amém? Também no serviço. Amém. O mordomo, ele gerencia o que pertence ao seu Senhor. O que pertence a Cristo, o que pertence a Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus. E aí ele fala da primeira mordomia. Primeira mordomia, aí 1 Coríntios 19, 20, logo em seguida. Ele fala da mordomia do corpo. Quem é que te deu o corpo? Foi Deus? Foi. Então o corpo pertence a Deus. Você precisa ser mordomo das coisas de Deus. Se o corpo, teu corpo é de Deus, você precisa gerenciar o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quem vai para o céu levando o corpo? Ninguém. Do pó vieste, o pó voltarás. E Ele nos deu um corpo para ser o quê? O santuário. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo para ter saúde, cuidar do corpo para ter saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Cuidar do corpo para que você não sofra as coisas desse mundo. Cuidar do corpo para que você seja o santuário de Cristo, e como santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo possa usar o seu corpo para fazer a obra de Deus. Amém. Eu te escolhi. Aleluia. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo não foi criado para orgia, não foi criado para essas coisas do mundo. Foi criado para a glória de Deus. Aleluia. Segundo, ele fala da mordomia, das posses e do tempo. E aí, eu queria que você voltasse aí em Lucas. Lucas 16. Versículo 10 e 11. Se por 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que o Senhor está dizendo aqui, nós precisamos cuidar, tomar cuidado, gerenciar as posses e o nosso tempo. Se você é infiel no pouco, eu não posso porque por causa disso eu não posso ir na igreja, eu não posso pregar, eu não posso ler a Bíblia, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Você está o que? Negligenciando o seu tempo, está negligenciando as suas posses. Porque se você não é fiel, eu ganho pouco, eu não posso dizimar, não posso nem ofertar. Se você não é fiel no pouco, como Deus vai te colocar no muito? Como Ele vai te colocar no muito? Como Ele vai confiar para que você tenha muito se você é infiel? Nós precisamos cuidar, gerenciar as nossas posses e o nosso tempo, para que o nosso tempo não roube o tempo de Deus. As nossas posses, para que aonde nós aplicamos as posses, não roube de Deus aquilo que é de Deus. E ainda, ele fala da fidelidade. A fidelidade nas coisas materiais, reflete a nossa fidelidade espiritual. Se você é fiel no mundo natural, eu posso te colocar como meu mordomo nas coisas espirituais, porque eu sei que você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa fiel, é uma pessoa que não negligenciará, uma pessoa que não dará mau testemunho, é uma pessoa que não vai mostrar para o outro que você está em cima do muro. Eu posso confiar porque você é fiel. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que você quer muito? Se eu perguntar para você, qual é o muito que você quer na sua vida? Qual é o muito? O que você vai pensar? O que você vai pensar? Responda aí. Eu gostaria de ter muito. Muito o quê? Falem. Dinheiro? Dinheiro para viajar.
Dinheiro para viajar. Que muito você precisa? Hã? A maioria do ser humano, quando pensa em ter muito, é dinheiro. Tempo. O tempo se administra. Né? O dinheiro... Oi? Sabedoria. Muita sabedoria. Essa é a principal. Muita sabedoria e muita saúde. Porque se você tem sabedoria, você tem saúde, você pode trabalhar, você pode ser produtivo. Mas se você tem saúde e não tem sabedoria, a produção não existe. Você tem até inteligência, é até inteligente, mas não tem saúde, não tem sabedoria para lidar no gerenciamento de tempo, de dinheiro, dos ministérios de Deus, nas coisas que você precisa fazer no teu ministério, você não vai ter nada. Prosperidade significa sabedoria, saúde, em primeiro lugar. E as demais coisas são acrescentadas. Nós queremos o dinheiro primeiro. Nós queremos que o dinheiro supra as nossas necessidades primeiro, para depois, se sobrar tempo e dinheiro, eu trabalho na obra de Deus, eu dizimo, eu vou à igreja, eu vou aos cultos. Se não sobrar, eu vou fazer aquilo que me interessa primeiro, que é o dinheiro. Isso não é sabedoria. Porque se você te apresentam duas pessoas e a pessoa que te apresenta diz assim: essa pessoa que eu estou te apresentando é ladrão, é corrupto, tem todas as maldades, perverso. Agora, esse é de confiança, é um homem de Deus, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa fiel, é uma pessoa justa. Quem você vai seguir? Quem? Se você tiver que seguir um deles. E eles perguntam: escolhe, quem você quer seguir? Hã? Você vai seguir o bandido? Você vai seguir aquele que vai te levar para o inferno, para o mal? Então Deus vem e diz assim: olha, eu te chamei, eu me apresentei, eu apresento você, esse injusto, esse bandido, esse perverso, esse corrupto, que é Satanás, que é o inimigo. E eu sou aquele que te amo, é aquele que eu te coloco no muito, eu sou aquele que te chamo de amigo e não mais de servo. E você fica no meio do caminho. E você não escolhe nenhum, nem outro. Mas também não me segue por não me escolher. E o outro, ele arromba porque eu bato na porta. Se você deixar, eu entro. Mas o outro, ele invade, porque ele é ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas você, quando fica no meio, mesmo que você não queira, o outro invade a sua vida. Por isso que seca, por isso que morre. Está dando para entender isso, amado? Não, eu não quero Satanás. Não, eu não quero. Eu não sou adepto dele. Não, eu não frequento esse lugar, não. Mas você também não tem uma posição com Deus. E Deus te chamou para um ministério, te chamou para um serviço. Um serviço. Lucas 12. 12:42. Ele fala da mordomia da palavra e evangelho. E ele diz assim: disse o Senhor, 12:42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ele está falando do ministério de preservar, anunciar, proclamar a palavra de Deus. E aquele que é fiel, que cuida, que entende e que propaga, ele diz: se você não faz isso, como eu vou confiar os meus bens? Como você vai viver comigo no céu? Como eu vou entregar para você tudo que eu tenho? A herança que eu dou àqueles que aceitam o meu Filho Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ele está dizendo aqui: aqueles que forem fiel, verdadeiramente, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. É Jesus que está falando aqui. Amém. Aquele que é fiel nessa terra, que entende o chamado, vai fazer aquilo que o Senhor ensina, que o Senhor chamou. Está dando para entender isso? Amém. Então ele fala da mordomia da palavra, do cuidado da palavra, de viver a palavra e propagar a palavra do Evangelho. Ele fala também do mordomo, que o mordomo é diferente do dono. Sim ou não? Sim. O mordomo, ele gerencia. Mas o Senhor é aquele que tudo pertence. Tudo é do Senhor. Nós só temos que gerenciar. Nós precisamos entender que o Senhor, ele era tão bom que ele nos dá inteligência e condições para obtermos sim o dinheiro que é preciso para poder nos sustentar, pagar nossas responsabilidades, obtermos as coisas. Mas até isso você só tem porque Ele permite. É como nós podemos comparar aos pais com os filhos pequenos. Daniel só tem aquilo que você, Diana e Tiago dão. Sim ou não? Ele tem condição de fazer alguma coisa se não for você dando? Não tem. Porque nós somos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele é que nos dá a condição, a capacitação para podermos obter. E quando nós não entendemos isso e vivemos contrário àquilo, Ele muitas vezes nos deixa passar no vale para que nós possamos aprender. O problema é que o vale às vezes não acontece rápido. Às vezes demora o vale a chegar, mas ele chega. Às vezes demora a chegar porque Deus vai dando oportunidade. Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Então Ele vai dando chance de você olhar e verdadeiramente decidir por Ele ou não. Aí mesmo assim Ele diz: então eu vou botar ele no vale, eu não quero que ele se perca. Ele vai ficar um instantinho ali para poder decidir, tomar de fato. Agora, esse mordomo, ele precisa ser fiel. Esse mordomo precisa ser fiel. Você é mordomo de Cristo? Amém. Precisa ser fiel. Fiel significa cuidar com cuidado, com zelo, com amor. E a principal característica do mordomo é a fidelidade. Mordomo é aquele que Deus, que o Senhor, o patrão, não tem dúvida sobre o caráter. E nós, a palavra de Deus diz que nós temos tempo para caráter de Cristo. Não tem dúvida que ele pode deixar ouro em cima da mesa. Ele sabe que não vai pegar. E ele sabe que ele vai zelar por toda a casa. A sua casa e as suas coisas, os seus bens. Vamos em Romanos 14, 12.
Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de quê? De si mesmo a Deus. Haverá uma prestação de contas. De tudo que você faz, de tudo que eu faço, o que cada um de nós fazemos, como mordomos, dispenseiros de Cristo, nós vamos dar conta. Nós vamos apresentar para Deus no dia do juízo. Nós vamos estar ali apresentando, aqui tem tudo escrito já, e tudo será apresentado diante de nós. A prestação de contas virá. Assim como você precisa prestar conta dentro de casa, para você mesmo talvez, né, do que você gastou, do que você, como usou o seu dinheiro, do que você precisa pagar. Sem essa administração, você se perde na sua vida natural, sim ou não? Sim. E se nós não fizermos isso, prestarmos conta a nós mesmos sobre o ministério que Deus nos dá, o chamado que Deus nos dá, se nós não prestarmos e fizermos de qualquer maneira, sermos relapsos como mordomos de Cristo, termos relapsos, nós daremos conta disso. É a palavra que está dizendo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele fala também da mordomia sobre dons e talentos. E aí eu queria que você fosse em 1 Pedro. 1 Pedro. Quatro, 10. Pedro 4,10 diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A mordomia envolve usar as habilidades que Deus dá, porque Ele te dá condições, Ele te dá inteligência, Ele te dá sabedoria, Ele te capacita, e você precisa, Ele te dá os dons e te dá os talentos. Os dons para o chamado, os talentos para o serviço. Serviço da casa de Deus. Chamado é para o ministério, serviço é para cuidar como mordomo das coisas de Deus, tanto naturais quanto espirituais. Está dando para entender a diferença aí de chamado e serviço? Então nós não vamos só pregar lá fora. Nós vamos pregar lá fora, nós vamos ter ministérios dentro da igreja, nós vamos ter que trabalhar dentro da igreja, para que tudo corra bem, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Aleluia. Então envolve habilidade, e Ele é que nos dá essa habilidade, dons e talentos. Os dons que Deus nos dá, amado, não é para a gente ficar glorificando a nós mesmos. Olha, ela fala em línguas estranhas, eu falo em língua estranha. Eu tenho dom disso, daquilo, não é para a glória de Deus, é para usar a favor de cada um que precisar. Quando você ora por alguém e Deus abençoa aquele alguém, Ele está usando o dom, mas está usando também a sua fé, porque você tem fé, então libera. Então quem está abençoando, quem é? É Deus, porque nós não podemos fazer nada, nós temos os dons para exercer, mas quem executa é Deus. Amém. É verdade. Aleluia. Amém? Por isso que não adianta você ficar pulando de igreja em igreja, não adianta você ficar indo ali, aqui e acolá. O que adianta é você aprender, obedecer e ser mordomo fiel de Cristo.
ser fiel. Porque a vida espiritual não é para euforia, é para poder, graça e conhecimento, para que possamos ter o dom do Espírito Santo. Hoje nós louvamos aqui para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, para que para você ter esse talento e na hora em que tiver algo acontecendo e você tem a visão espiritual, você tem o discernimento espiritual, você não vai se lamentar, você vai usar o dom e vai declarar sobre aquela situação, vai rejeitar, vai repreender ao inimigo, é ter poder sobre o mundo espiritual que está atuando no natural, amado. Aleluia. Está dando para entender isso? Amém. E aí eu volto a te perguntar: você quer seguir aquele que pode te oferecer tudo isso ou aquele que vai te levar para o buraco, para o precipício? Mas tem que ser com responsabilidade, tem que ser com zelo, tem que ser com cuidado. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. É a palavra inicial. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi, Tiago, eu te escolhi, Lucas, eu te escolhi, Diana, eu te escolhi, Alessandra, eu te escolhi, Fátima, eu te escolhi, Tânia, eu te escolhi, Suiane, eu te escolhi, Thelma, eu te escolhi, Vadinho, eu te escolhi, Janete, eu escolhi a você, Catarina, eu te escolhi, missionária Célia, eu te escolhi, diaconisa Sandra, eu te escolhi, diaconisa Laura, eu te escolhi, Thaís, Samuel, Henrique, Daniel, eu escolhi e eu tenho propósitos, marcas de promessas para a sua vida, e eu te chamei para ser dispenseiros na minha obra. Amém. Aleluia. Mordomos. Aleluia. Eu deixei um mundo maravilhoso para você se alegrar, se divertir. Mas você precisa primeiro ser mordomo, cumprir as o quê? Mandamentos de Deus. Os mandamentos. Para que as coisas sejam acrescentadas e você viva melhor. Eu deixei alimentos que não é você. Você até planta, como eu planto. Mas se você não plantar, Deus criou primeiro tudo. Ele fez primeiro. Ele usa os pássaros para pegar as sementes e sair distribuindo. E quanto menos você vê lá uma plantinha nascendo, você não sabe nem como veio, como surgiu ali. Porque Deus, ele faz isso. Deus não precisa de você. Preste atenção, ele não precisa de mim. Nós é que precisamos dele para viver a vida com ele, sendo ministrado por ele, conduzido por ele, e ainda ter o privilégio de alcançar a vida eterna. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu te escolhi, eu te escolhi. Eu te chamei e te designei para que vai e dê muitos frutos. Vai e dê muitos frutos. E que frutos são esses? Ele escolheu com um propósito ativo para a sua vida. É uma ação. E esse propósito é ganhar almas para Jesus. É falar de Jesus para aqueles outros que são escolhidos, para que eles ouçam falar de Jesus e sejam chamados por Jesus para também ser dispenseiros de Cristo. Porque tem os escolhidos. Eu escolhi você antes da fundação do mundo. Eu quero salvar a sua vida. Eu te escolhi para salvar a sua vida. Eu quero você de volta para mim. Mas esse caminho há um chamado, há um serviço que você precisa entender. E não é para você ver primeiro as suas coisas. Em primeiro lugar é Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Essa escolha, amados, não é nada mais, nada menos do que uma convocação. É uma ordem. É uma ordem. E nós temos, como eu falei,
Não. Ninguém quer trabalhar. Vai surfar, vai curtir, vai viajar, tem dinheiro sobrando, não precisa. Só que o que acontece? O patrão lá que está precisando de empregado, ele chama, ele faz o chamado. Mas para adentrar e participar, para poder ter o direito ao salário, ele tem que ser escolhido. Então o Senhor, Ele nos chamou, nos escolheu, Ele nos chamou, nós estamos aqui, e Ele tem um serviço a ser cumprido, tem um ministério a ser cumprido. E a partir desse ministério cumprido, chamado cumprido, serviço cumprido, é que vem o salário. O salário a gente não vê em dinheiro, não é Deus que vem aqui, pega no bolso e paga você. Não, Ele levanta, Ele move o mundo, move as pessoas, move quem Ele quer, para que Ele seja usado para ser bênção na sua vida. Amém. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Ele usa o vaso para te abençoar. Está dando para entender? Quando eu fiquei cega, Deus usou. O emprego interior que eu tive, já dei testemunho aqui, eu fui o quê? Perseguida. Eu fui perseguida. Queriam me tirar de qualquer maneira do emprego. Esconderam os livros fiscais para eu ser culpada, para me culparem. E eu briguei com todo mundo? Não. Tudo na vida a gente bota na balança e tem que tomar uma decisão. Ou você permanece sendo perseguida, ou eu permaneceria ali, porque eu tinha um cargo de confiança, eu era uma pessoa de confiança do meu patrão, e ele não queria me mandar embora, de jeito nenhum, porque ele mandou vários para poder se associar a esse outro escritório. Foram 2 escritórios que se uniram, mas ele não quis mandar embora porque eu tinha responsabilidades, ele confiava nas responsabilidades que cabia a mim. Mas o povo do outro escritório eram parentes e eles queriam o meu cargo. Então começaram a me boicotar. E eu tinha que botar na balança: ou eu permaneço ou eu saio. Não briguei com ninguém, eu só pedi minha demissão. Eu falei: eu não quero mais continuar. O patrão quis me deu 3 meses de férias para eu descansar, para eu não ter que sair. Eu disse: eu não quero esses 3 meses de férias. Eu não quero férias, eu quero a demissão. Porque eu custo a decidir, porque eu boto na balança, eu peso, eu analiso, eu oro a Deus. Eu não sou precipitada nas minhas ações. E não devemos ser. E quando eu decido, eu decidi. Está decidido. Eu já orei, já busquei e já tomei a decisão. Eu disse: não quero os 3 meses, eu quero a demissão. Mas ele não quis me dar a demissão. Eu falei: o senhor vai me deixar de férias 3 meses, eu vou voltar no 3º mês e vou pedir a minha carta de demissão. Vou entregar minha carta de demissão. E foi o que eu fiz. E depois desse emprego, abriu a porta para mim, procurei outro emprego. E nesse emprego foi quando eu fiquei cega. E o patrão pagou todo o meu tratamento. Todo o meu tratamento. Eu tinha 28 dias de casada. Em 1978, 12 de dezembro, dia do meu aniversário. E o patrão ligou para o meu ex-marido, pai dos meus filhos, e disse:
vem aqui que aconteceu isso e isso. Ele pegou, eu fui o nome do médico, o telefone do médico, disse assim, leva ela lá, não leva ela para o INSS não, leva ela lá que nós vamos cobrir todo o tratamento dela. Todo dia ele mandava a secretária ligar para saber se estava precisando de alguma coisa, se precisasse de alimento ele mandava levar, se precisasse de qualquer coisa, ele mandava levar. Porque quando você toma a frente e quer brigar pelas coisas, Deus ele se retira. Mas quando você confia em Deus, você mostra a face de Deus, você não é obrigada a ser humilhada. Você se humilha na presença de Deus, mas não precisa ser humilhada na presença das pessoas. Você não é obrigada a aceitar as imposições injustas. Você precisa tomar uma atitude. Mas essa atitude tem que ser diante de Deus. Tem que ser uma atitude em que você mostre que você é filha de Deus, filho de Deus, que você é alguém separado por Deus. E a Deus não te deixa faltar, Ele vai te prosperar, Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Ele vai levantar aquela pessoa para te até dar o sustento se for necessário. Está dando para entender, amém? Essa é a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Está lá em Malaquias 3, 17, 18. É a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Então, quando Ele te chama, Ele te escolhe, Ele não só se diz assim, olha, eu tenho esse serviço para você, esse ministério, agora se vira. Não! Ele produz tudo que é necessário para que você seja um bom mordomo, uma boa dispenseira, para que o nome dele seja honrado e glorificado e você seja abençoado. Aleluia. A questão é que às vezes nós queremos isso, mas nós queremos também deixar nossa carne brilhando com outras coisas. E a gente perde oportunidades. Aleluia. E essa convocação de Deus, amado, na nossa vida, é para você que foi escolhido. Nem todos são chamados, nem todos são escolhidos. Então, Ele nos escolheu para um chamado e para um serviço. E agora nós estamos sendo provados como mordomos e dispenseiros para sermos aprovados, sermos escolhidos para a vida eterna, para o céu. Amém? Amém. Ser escolhido quem quer ir para o céu? Amém. Amém. Quem quer ir agora? Melhor agora do que nunca. É melhor agora do que nunca, né? Muito bem, isso aí. Amados, o que são os frutos? Eu vos chamei, eu vos escolhi para que vá e dê frutos. Esses frutos, amado, primeiro objetivo é o amor. É o amor. Se você não se ama, Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai amar o próximo. Se você não ama a sua vida, se você não entende que você é escolhida, chamada para uma obra, para seguir o ministério de Jesus nessa terra, se você não tiver amor por Jesus, você não tendo amor por você, você não vai ter para o próximo, você não vai se importar se o próximo vai morrer, se vai para o céu, se não vai para o céu. Eu quero viver essa vida, não é bem assim, a palavra aqui, não sei, mas eu quero viver a minha vida. Você vai viver, mas você vai viver quebrando pedra a vida inteira. E não vai alcançar a vida eterna. Então, o primeiro objetivo para exercer esse chamado como mordomo, dispenseiro de Cristo, é o amor. Segundo, é o teu testemunho pessoal. É o testemunho de impacto contínuo do amor que você tem por Cristo, pela sua vida e pelas pessoas. Você vai ser testemunha viva disso, levando amor, alegria, paz. Amém. Aleluia. Porque ela estará dentro de você. Não, mas pastor, olha, eu estou com uma saúde assim. Não, pastor, olha, eu ainda não estou ganhando aquilo que eu preciso. A paz estará dentro de você, porque você sabe a quem você crê, em quem você crê e a quem você está servindo.
Você sabe que no momento certo Deus vai levantar a teu favor. É porque não foi a hora ainda. Não foi a hora. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou vários tempos ali, com aquela hemorragia, gastando o dinheiro todo. Mas no momento em que ela creu em Jesus, ela foi liberta, foi curada. Nem todos foram curados que estiveram com Jesus porque não creram. Ele mesmo declarou isso. Mas se você crê, você tem esse amor, essa paz, independente do que seja, porque você sabe que é no momento certo, a unção virá sobre você e você se livrará dessa situação, dessa circunstância. Só depende de você e Deus, porque é Ele que faz. Eu não faço nada. Você não vai poder fazer nada por ninguém. Você pode estar aqui à frente pregando o Evangelho, orando, mas que vai depender da sua fé e da ação do Espírito Santo, da unção dele sobre você. Aleluia! Eu posso te dar a mão, eu posso te ajudar a caminhar, eu posso te orientar dentro da palavra, eu posso conduzir, porque a obrigação do pastor é conduzir as ovelhas a viver o Evangelho. Mas o milagre vai depender de você. Ele vai levantar pessoas para te ajudar, como eu dei testemunho aqui, mas o milagre vai depender da sua fé e da unção de Deus. Amém? Amém. Dependemos de estar ligados nessa videira, né? Para podermos gerar novos convertidos para Cristo. Em nome de Jesus. Amém? E o fruto central é o amor um pelos outros. Vivendo o Evangelho na prática. Vivendo o Evangelho na prática. E isso é um chamado único, amado. Então Deus te chamou para um chamado ministerial. E Ele te chamou para ser mordomo, para serviço. Amém? Servir a Cristo, né? É um chamado único que Ele nos capacita, né? E Ele nos capacita para, através do Espírito Santo em nós, transformar a nossa vida e a vida de quem Deus colocar na nossa frente para nós estarmos sendo testemunhas dele. Então Ele escolheu, Ele chamou, Ele dá o serviço, mas Ele capacita. Fica de pé aí, por favor. Será que você quer viver isso intensamente, diariamente na sua vida? Aleluia. Aprendendo, recebendo mais de Ti. Que possamos levar, Senhor, todas as pérolas, Senhor, que o Senhor nos entregou nessa manhã. Que possamos viver como mordomos fiéis, Senhor. Que possamos, ó Deus, cada dia, cada segundo da nossa vida, Te chamarmos para nos direcionar, para caminhar conosco, para nos instruir. Que possamos 24 horas estar ligados contigo, Senhor. Então guarda a Tua igreja, proteja a Tua igreja. Todos os dias nos leve, Senhor, em segurança. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada de vitória, uma semana próspera, uma semana de renovo, de restauração. Que possamos, ó Deus, Senhor da glória, mesmo fora do templo, mas não fora de Ti, estar ligado na videira, ligados em Cristo, Senhor, deixando ser usados por Ti aonde formos, Senhor, e podermos proclamar o Teu Evangelho, ser testemunha, Senhor, declarando o amor de Cristo por onde formos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, os projetos dos Teus filhos, aquilo que Eles já têm programado para a semana, Senhor, que sejam prósperos, que sejam abençoados e que glorifiquem o Teu nome em tudo que fizermos e falarmos, ó Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, joga por terra, Senhor, ó Deus, toda influência maligna, toda bala perdida, bala direcionada, todos, Senhor, ó Pai Santo e Poderoso, homens que venham com intenções contrárias, que sejam desviados por Ti, que sejam cegos, Senhor, que tenham olhos, mas não nos vejam, que possamos ir e voltar seguros e debaixo da Tua luz, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as crianças, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda a nossa ida e a nossa volta, a nossa entrada e a nossa saída,
E que quarta-feira possamos estar aqui para te glorificar, te exaltar, ó Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje para sempre. Digam amém.